Bom dia! Não sei se vocês estão ouvindo essa música. Será? Essa música ela se chama Tipo Borboleta e é a música que eu escolhi para realmente estar ouvindo bem. Que saudade! Tudo bom? Tá ouvindo a música? Quem estiver chegando aí, diz pra mim se tá ouvindo a música. Eu tô fazendo um teste aqui. Bom dia, Vini. Tá ouvindo a música? Dá um sinal pra mim. Tudo bom com vocês nessa segunda-feira? Pois é, estamos de volta. Vamos fazer lives diárias aqui. Ótimo. Obrigada, Vini. Gente, adoro essa música. Tipo Borboleta. Deixar vocês ouvirem um pouquinho só, tá? Não é todo dia que eu vou entrar assim felizona não, tá? Porque que a gente não é, né? Aqui é vida real. Não é todo dia que eu tô assim animada, mas em especial hoje eu estou. Retomar as lives era algo que eu vinha, ó, empurrando com a barriga. Eu também empurro com a barriga, eu também procrastino. E se você lembra da sua luz. A gente nunca pode esquecer disso, né? Que o mundo te forçou a esconder. Sou péssima cantando. Vou poupar vocês. Bom, nosso objetivo aqui é fazer a nossa live diária, de segunda a sexta-feira. Sim, sábado e domingo nós não vamos ter lives, mas nós vamos fazer de segunda a sexta-feira o nosso encontro marcado com a sua atitude. Quem estiver no meu grupo do WhatsApp, na sexta-feira vai receber um resumo escrito, um e-book com todas as lives. Então vai ter lá os pontos mais importantes. Vocês estão me ouvindo bem? Sinaliza para mim também, porque ontem algumas pessoas se queixaram do meu áudio. Então, quem estiver no meu grupo do WhatsApp, na sexta-feira vai receber o resumo, mas nada substitui a nossa conversa aqui, certo? Por quê? Porque aqui a gente troca energia. Obrigada, Vini, obrigada, Vini. Aqui a gente troca energia, a gente traz exemplo, então aqui sempre vai ser um momento a mais. Se você está assistindo em outro horário, não tem problema, vai ficar aqui 24 horas, e aí você pega e compartilha para quem você também quer que escute isso. Dá uma acelerada, porque pelo menos uns 3 a 5 minutos eu vou estar trazendo alguns recados, fazendo uma recapitulação da live do dia anterior, porque sim, ela tem uma sequência. O tema geral dessa semana é Ninguém Governa o que Não Conhece. Então nós vamos conversar de segunda a sexta-feira sobre esse tema macro. Mas nós vamos estar trazendo, eu vou trazer para vocês alguns enfoques dentro desse mesmo tema. E por que eu escolhi começar por esse? Justamente por conta dessa música. A gente, com o passar do tempo, naturalmente a gente vai falar muito disso hoje, porque hoje a gente vai conversar do como a gente vai entrando no piloto automático da vida. A gente é conduzido para um lugar de estranhamento de si mesmo. A gente meio que se perde. Ou porque a gente fica ainda no papel da infância, né? Porque a gente adultecer é chato pra caramba, vamos combinar, né? A gente quando é pequeno quer crescer. Esses dias eu estava conversando sobre isso com a minha filha. A gente precisa adultecer. Aí quando a gente é criança, estávamos eu, ela e a Alicia deitadas aqui no quarto, conversando no chão, brincando, né? Passando tempo do Dia das Crianças ali. E aí eu falei assim, que engraçado, né, Nath? Quando a gente é criança, tudo que a gente quer é crescer. A gente quer crescer, a gente quer fazer um monte de coisa. A gente acredita que depois que virar adulto, a nossa vida, todos os nossos problemas, que a gente ainda não tem na infância, né? Eles vão se resolver. Porque a gente busca o quê? Autonomia. Quando a gente é pequena, a gente quer crescer para ter autonomia. Quando eu crescer, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou sair, não tenho hora para voltar. É bem nessa linha que a gente, quando é pequeno, decide crescer. Só que a gente cresce. Bom dia, Miriam querida.
Só que a gente cresce e justamente é da autonomia, da autorresponsabilidade, do nosso protagonismo de estar na frente de tudo que a gente foge. Como pode, gente? A mente da gente mente, né? Então, quando eu sou criança, eu quero crescer para ter autonomia. Quando eu sou adulta, que eu sou desafiada por essa autonomia, eu acho chato. Por quê? Porque ninguém governa o que não conhece. Embora quando a gente seja pequeno, daqui a pouco eu tô aí, Bianca, mulher, eu tô de olho nas suas massas, tá? Quando eu estiver em quartinho, você pode esperar que eu vou fazer umas encomendas por aí. E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente quer crescer. Porque o que a gente quer é fazer as coisas do nosso jeito, sem que a nossa mãe mande, fazer as nossas escolhas, decidir tudo, comprar tudo que a gente quer. E aí a gente cresce, é desafiado a viver dentro dessa autonomia e a gente se esconde. Justamente porque a gente não é treinado para ser adulto. A verdade é essa. Adultecer dói. E a gente não é treinado para ser adulto. A gente é treinado pelos nossos pais. Ontem eu estava tomando um café com o meu pai, com a minha madrasta e com a irmã dela, e aí a gente estava conversando da infância deles aqui em Volta Redonda, eles contando da CSN e tudo. E o meu pai saiu de casa muito novo, ele saiu de casa com 14 anos, né? E saiu de casa. Brigou com meu avô e saiu de casa, foi viver a vida dele. Ele até fala que ele foi vender linguiça e banana. Gente, naquela época, pensa, meu pai tem 76 anos. Eliane, naquela época uma criança de 14 anos sair era uma coisa, mas ainda era perigoso, né? Hoje em dia essas crianças nem duram. Elas nem duram se elas saírem, né? Elas acabam indo realmente para outros caminhos. Por quê? Porque essa geração mais ainda é uma geração que tem muito medo desse protagonismo. E não é só essa geração hoje, não. As gerações anteriores, porque a gente já conversou aqui em outros momentos, mas se a gente vai voltar nisso, uma geração para outra, né, ela passa as suas dores. Aí ela quer resolver as suas dores complementando a dor que é dela. Só que isso não funciona, né? Pois é, minha querida, eu tava com tanta saudade de voltar para as lives. Gente, eu também me alimento das lives, porque antes de eu falar, eu ouço, entende? Essa é a jogada. E a live diária me traz disciplina. É uma das minhas ferramentas para autodisciplina. Como eu sei? Porque eu busco o meu autoconhecimento diário. Então, muitas das vezes a gente cresce e não consegue ser o protagonista da nossa vida. E protagonista não é aquela coisa assim, eu sou empoderada, eu vou tomar as minhas decisões. Não, o protagonismo é realmente você entender, porque todos somos protagonistas. Todos nós que estamos aqui, você que está vendo essa live, seu pai, sua mãe, seu filho, todos somos protagonistas, porque a vida é minha. Então, se a vida é minha, pensa no protagonista da novela, né? Aquela pessoa lá, o ator principal. Ele vai ser quem? Não tem como fugir. A nossa tela, né? O que a gente está ensinando todo dia é a nossa vida. Então, o protagonista da minha vida não tem opção. Sou eu. Só que a opção que eu tenho é atuar na linha de frente ou ficar assistindo na plateia. E quando a gente é criança, a gente busca isso. A gente busca atuar na linha de frente. Eu quero crescer, porque aí eu vou mudar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer outra, eu vou tomar as minhas decisões. Milton, bem-vindo! Eu mesmo vou tomar minhas decisões, minha mãe vai ver, meu pai vai ver, eu vou sair dessa casa. A gente cresce pensando que eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, aquela coisa toda. Só que aí, crescer e adultecer são dois momentos diferentes, são dois espaços totalmente diferentes. Nós não temos opção em crescer. Todos nós vamos crescer, né? A gente vai ficar adulto fisicamente, mas amadurecer, que é o adultecer, que é tomar consciência do que um adulto realmente faz, que a gente vai conversar nisso durante essa semana, que é o modo adulto de decisão das coisas. Isso é decisão. Eu decido estar no espaço da criança, estar no espaço do adulto ou estar no espaço do crítico, do pai, aquele que tá nada bom, ser infeliz. Mas eu tô atuando, porque a vida é minha. Então, se a vida é minha, o protagonista sou eu. Só que a vida, ela leva a gente para um automático. E com isso a gente se perde de entender a grande máquina que realmente a gente é.
E olha bem, gente, como que isso é interessante, né? Eu hoje falo aqui com 49 anos, mas esse caminhar do autoconhecimento, ele é muito recente. Não é recente só na minha vida, não, é recente até desse espaço de fala nosso. Eu sou educadora, né? Se você não sabe, eu sou pedagoga, atuei 30 anos diretamente com educação. 28, para ser bem exata. Diretamente com educação. Então, eu fui de professora da educação infantil, diretora, secretária, trabalhei em secretaria como coordenadora da orientação educacional, fui orientadora vocacional e fui gerente executiva. Então, eu fui do mínimo, do micro espaço da educação ao macro. Então, eu coordenei um estado, né? Então, eu tenho essas duas visões. Eu costumo brincar que eu tenho o olhar do oprimido, porque eu trabalhei 24 anos na escola pública, e tenho o olhar do opressor, porque eu trabalhei também no setor privado. Mas isso é outra história. Então, como eu sou pedagoga, é muito claro, cognitivamente, a gente entender os nossos processos. A gente nasce, cresce, reproduz, morre, tem os desenvolvimentos, tem tudo. Mas a adultecer acontece aqui, ó, dentro do nosso sentir, não é no nosso pensar. Porque se a gente ficar adulto só no nosso pensar, a gente se torna aquele adulto chato. Aquele adulto que se afasta da sua criança. E todos nós fomos crianças. Meu pai foi criança, minha mãe foi criança, minha avó, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos clientes, nossos liderados. Todos fomos criança. E existe uma parte mesmo da própria psicologia, até da neurociência. Helena, bem-vinda, minha psicóloga querida. Até da neurociência que mostra que grande parte do nosso desenvolvimento ele se forma até os 7 anos, que são as nossas janelas de aprendizagem. Então é lá, na primeira infância, que está tudo. Só que a gente lá não aprende a se autogovernar. E aí o que acontece? A gente vive uma vida inteira convivendo intimamente com a gente mesmo e a gente não entende como é que a gente funciona. A gente não entende por que a gente faz o que faz. Porque nós somos desde pequenos condicionados a olhar para fora. E aqui começa realmente o nosso conteúdo de hoje. A gente é condicionado, olha essa palavra, condicionado a olhar para fora. Como? Pelos nossos pais, pelo meio que a gente frequenta, pelas nossas escolas, pelos nossos colegas. Eu vejo isso hoje acontecendo de um outro espaço, porque hoje eu sou avó, eu tenho 49 anos, então eu me permito olhar a Alice com outro olhar, porque quando a gente é mãe a gente não vê, e a gente o tempo todo condiciona a criança a olhar para fora. Olhar pra fora tipo, fulano não faz isso. Olha lá como é que fulano tá quietinho e você não tá. Natural, é sutil, tá, gente? Você tem que papar tudo, porque se não papar isso vai acontecer. Isso pequeno, e isso vai tomando uma proporção ainda maior. E com isso a gente é condicionado, se tornando automaticamente um ser que olha pra fora. E pouco olha para dentro, porque quando a gente olha para dentro, às vezes a gente chora, né? Às vezes a gente fica eufórico, que aí a gente fica com o nosso eu fora, a gente fica mais alegre. E com isso a gente vai se distanciando. Por quê? Porque quando a gente chora, a gente é recriminado. Quando a gente sente raiva, a gente é o tempo todo também recriminado. E a gente não tem esse hábito, não é da nossa cultura, da nossa natureza olhar para dentro. Por quê? Porque o nosso instinto é animal. Simplesmente assim. O nosso cérebro, que é um órgão, tô falando do nosso cérebro, órgão, ele é condicionado a tornar as nossas ligações automáticas para ele economizar energia, porque ele é o órgão que mais consome a nossa energia. E assim ele vai nos tornando automáticos. E a gente faz tudo de um modo muito automático. Só que isso a longo prazo começa a dar pane. Porque naturalmente o nosso amadurecimento faz a gente rever. E aí a gente continua revendo para fora. E o meu convite para vocês, essa semana, de hoje até sexta-feira, é que a gente faça uma viagem para dentro. Para que a gente possa entender como a gente funciona
Não é aquele autoconhecimento de fazer meia dúzia de teste e aí, eu pego muito cliente assim. Isso acontece comigo porque eu sou analítica, porque eu sou melancólica, porque o meu perfil de comportamento, isso é importante? Mas isso é só o começo da jornada. Entender os nossos perfis, entender o modo de funcionamento é só a pontinha do iceberg, porque o desafio é fazer desse entendimento uma fonte dos seus recursos para você ficar melhor e uma fonte do seu saber para neutralizar a interferência, porque nós somos duais, gente. Dentro de nós sempre vai existir um lado top e um lado não tão top, um lado luz e um lado sombra, tá tudo aqui. A mitologia grega ensina isso, né? A própria Bíblia ensina isso, é o duelo do bem e do mal que a filosofia traz. Então nós sempre vamos ter dentro do... Até os desenhos animados, né? Lembra dos desenhos animados que tinha um diabinho de um lado e um anjinho do outro? Isso vai estar aqui. Então, o que nós precisamos fazer, e esse é o meu convite para vocês, é a gente entender. E o meu convite também para os meus clientes, todos os meus processos, ele tem uma pegada grande de autoconhecimento, é a gente entender isso para saber como a gente funciona. Pensa, vou pegar o celular, que todos nós hoje temos um celular. Quantos recursos existem no celular que nós não conhecemos? Milhares. Quantas vezes a gente olha alguma coisa e fala assim, nossa, nem sabia que fazia isso. Não é verdade? Por quê? Porque nós pegamos o celular e já começamos a usar a partir do conhecimento que a gente tem. Se o seu celular quebra hoje e você compra um outro, você vai começar a utilizá-lo a partir do conhecimento que você tem. Que é ligar, botar para carregar, ou deixar carregando desligado, depois você vai lá, vai cadastrar. É muito autointuitivo, olha só, ele é automático, né? Muito autointuitivo, você vai lá, cadastra o seu e-mail, a partir dali desce os dados da nuvem, seu WhatsApp atualiza, dali mesmo ele já manda uma mensagem, é tudo no automático, sempre. Ali colocou, ó, é tudo no automático. É assim, ó, que acontece no nosso cérebro. É tudo no automático. Então, o que acontece? A gente vira bem entre aspas, né? Aspas, parênteses, colchetes e chaves. A gente vira adulto, mas adultecer é na verdade é você tomar parte dessa forma de funcionamento que você tem. Que é diferente do seu irmão, que é diferente do seu pai, que é diferente da sua mãe. Só que isso você só vai conseguir fazer na hora que você se dispuser a isso. Por quê? Porque a tendência, primeiro, do nosso cérebro é essa. É nos colocar no automático para que ele possa economizar energia. Então, podem observar. Se você aprende alguma coisa nova, alguma coisa diferente, daqui a pouco você está fazendo isso automático. O grande exemplo que tem disso é dirigir. Quando você aprende a dirigir, você está toda temerosa. Você não sabe como é que passa a marcha, você acha que você não vai dar conta de passar a marcha, olhar no retrovisor, colocar o cinto, chegar o banco para frente, lidar com a embreagem, com o acelerador, você tem medo do carro morrer. Então você está presente, atenta, você está de olho em cada movimento. Tanto que você dirige mais devagar, mais cautelosa, né? Você faz aquilo mecanicamente. Você vai, senta, põe o cinto, ajusta o banco, ajusta o retrovisor, depois você testa o freio, vê se está em freio de mão, vê se está na marcha, né? É assim, há muito tempo eu não dirijo, mas era mais ou menos assim, tá vendo? Ó? É como andar de bicicleta também, né? E aí depois você pega e dirige. Quando você adquire a carteira, você ainda não adulteceu para dirigir. Concordo? Você vai lá, faz seu teste, você estuda teórico, estuda prática, faz a prova, mas você não está adulto ainda para dirigir. O que faz você adultecer na direção é o quê? É dirigir. Simplesmente isso. É você começar realmente no movimento, a ponto de você fazer isso automática. É, na verdade, o fato de você, de repente, você faz e quando você vê, você está dirigindo, você nem sabe mais como é que você chegou naquele lugar. A Helena está contribuindo aqui, ó. A programação preditiva não é percebida pela maioria de nós. E esse é o nosso desafio. Então, o que a gente faz quando a gente dirige? A gente, de repente, quando você vê, você já está lá. Aí você começa a dirigir, você dirige no automático, você nem sabe mais como você chegou em tal lugar. E você vai, automaticamente.
Né? Não existe mais aquele negócio de você parar, ajustar. Você até faz, mas faz tão no automático que você não traz para a consciência. Como a Helena colocou, a gente não percebe, a gente simplesmente faz. Então, além da questão do nosso cérebro criar toda essa tendência para nós, a nossa sociedade também nos leva assim. Ela nos leva para esse automático. Por quê? Porque sempre foi assim. Mas para que você vai inventar isso? Não, aqui a gente sempre fez assim. Não, mas na nossa família a gente sempre fez desse jeito. Ouçam isso, busquem isso na história de vocês. A gente cresce ouvindo isso, de que sempre foi assim. E se sempre foi assim, para que a gente vai mudar? E quando a gente tenta fazer um pequeno movimento, o que acontece? A gente vem a repulsa. Né? Vem a repulsa, a gente assusta, não dá certo, aí a gente pensa assim, quer saber, deixa eu ficar quieta aqui, porque isso é melhor. E aí se a gente ousa e faz, louca, você viu o que fulano fez? Louca, menina, saiu do concurso público, foi embora. Gente, onde que ela tava com a cabeça quando ela fez um negócio desse? Por quê? Porque você tá na contraconsciência. E aí a contraconsciência assusta, mas o que faz você... Lembra? O que faz você aprender a dirigir é dirigir. E o que faz você adultecer é vivenciar situações de adulto. Né? Que situações seriam essas? Pagar boleto, gente. Minimamente é isso. A Eliane colocou aqui, quando saímos do automático causa um desequilíbrio. Exatamente. Piaget já falava disso. Mas esse desequilíbrio que realmente faz a gente aprender. É esse desequilíbrio, porque senão a gente continua onde? Na zona de conforto, que na verdade ela não é confortável. Porque chega um momento, aquilo começa a bater na nossa cabeça. Isso quando? Quando a gente perde alguém próximo, né? Quando a gente começa a sentir um desconforto dentro de nós, quando a gente vê algumas pessoas que a gente conhece fazendo alguma coisa que a gente lá dentro tem vontade, mas não tem coragem. E aí isso começa a pensar assim, peraí, será que eu posso? Por que não? E na verdade a nossa natureza é evoluir a partir dos nossos pais. A gente não tá aqui para repetir os padrões dos nossos pais, porque o mundo é outro. Então ontem, por exemplo, quando eu conversava com meu pai, com minha madrasta, a gente conversando sobre a história de Volta Redonda, eles estavam me dizendo que esse bairro onde eu moro não existia, que tudo era CSN, que quando a CSN foi privatizada eram 21 mil funcionários, cada um com a sua família, e começaram a contar como que foi construído os bairros e tudo. O mundo é outro. Se o mundo é outro, por que eu vou reproduzir o que meus pais fazem? É isso que a gente precisa pensar. Só que isso a gente trava uma luta, primeiro interna. Por quê? Porque dá medo. Dá medo. Dá medo você fazer diferente. Mas se a gente não fizer diferente, a gente também vai entrar na contraconsciência, porque isso vai trazer e vai aumentar ainda mais o que? O nosso desconforto. E aí, para isso, a gente precisa usar. Para que isso aconteça, a gente precisa estar alerta. Claro que eu tenho minha cola aqui, né, como boa pedagoga. A gente precisa estar alerta a esses 3 pontos primeiros, né? Que Ana, essa criação que a gente tem, que é uma criação roteirizada. No primeiro momento ela vem assim, roteiro. Porque todas as crianças quando nascem na nossa família, quem fica é aquela tia. Mas quando você era pequena, você tinha isso. Na nossa família, por exemplo, eu tenho a minha manta, que foi feita pela minha tia. A Priscila, minha irmã, também tem uma manta que foi feita pela minha tia. E a Natália tem uma manta que foi também feita pela minha tia. E a Alice tem uma manta, olha só. Tá vendo? Só que a Alice, a manta dela já não foi feita pela minha tia. Minha tia ainda tá aqui, mas não foi ela quem fez. A Natália comprou uma outra manta. E eu, esses dias, falei pra ela, Nath, essas mantas têm que ser guardadas. Porque pensa, isso é uma história. E é mesmo. E a gente precisa marcar esses rituais na nossa história. Por quê? Porque isso vai sendo passado de uma geração para outra. Só que aí o nosso adultecer faz a gente escolher. Isso fica, isso não. Porque o mundo mudou. Se o mundo mudou, nem tudo que o meu pai ou a minha mãe fizeram,
eu vou seguir. Muita coisa sim. Basicamente o quê? Os princípios. Mas olha, eu tô aprendendo na minha vida que até os princípios mudam. Até os princípios mudam, porque nós estamos em constante evolução. Então, o primeiro ponto é isso, é essa criação roteirizada. É isso que a gente traz da nossa família, que faz a gente ficar um pouco medrosa, que faz a gente gerar um pouco de ansiedade, ter medo de ousar, acreditar que não vai dar certo, mas que também nos fortalece, nos faz ser pessoas dignas, pessoas boas, que faz a gente ser quem a gente é. E ponto. Ah, mas meu pai, minha mãe, não tem jeito. É isso aí que Deus te deu, você nasceu deles, ele já te deu a vida e o que mais você quer? Não tem jeito, gente. Ah, Patrícia, mas é porque você não conhece a minha história. Você também não conhece a minha. Então ninguém conhece a história de ninguém, porque como diz a Maria Bethânia, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe. Então, todo mundo bem de perto tem uma história triste e traumática. E aí, o que a gente precisa fazer? Adultecer, encarar ela de frente e seguir. Pega o que é bom, o que não é, você deixa pra lá, trabalha, ressignifica e segue a vida. Gostoso fazer isso? Não. Fácil? De jeito nenhum, mas é importante fazer. Outro ponto que a gente precisa ver é essa questão do cérebro, que torna tudo mesmo no automático. E o terceiro ponto é que a sociedade nos condiciona a fazer a mesma coisa. Olha, é tão forte isso que ontem eu tive muitos aprendizados em família. Meu pai disse que quando a CSN veio para cá, se a pessoa morresse, o funcionário da CSN morresse, como era uma estatal, ele tinha direito a alguém da família para ocupar a vaga dele. O cargo era vitalício. Olha como a nossa sociedade ela vem há anos reproduzindo isso. Assim como os filhos de advogados viram advogados, os filhos de médicos viram médicos. Só que hoje a gente já vê um movimento diferente. Por quê? Porque a gente começou a olhar para dentro. Isso não quer dizer que eu não deva ser o que a minha família foi. Eu tenho que olhar e honrar isso. Mas eu tenho que ter escolha. E a escolha só vem com autoconhecimento. Quando eu entendo, quando eu funciono. Bem-vinda, Zilminha. E quando eu entendo como eu funciono, eu tenho condições de escolher. Isso aqui, legal pra mim. Isso aqui, legal, mas não é pra mim. Só que como que a gente começa essa trilha desse autoconhecimento? E aí aqui eu já vou finalizando, porque a minha meta é fazer uma live de 30 minutos. Gente, por favor, eu não posso pagar esse mico, porque vocês sabem que eu falo demais a Derbal, né? Eu separei 3 P's para ficar fácil. Primeiro caminho começa pelos 3 P's. Primeiro é pare. Observe o que está desconfortável para você. Ah, mas eu não tenho nada desconfortável para mim. Observa a si mesmo. Olha, sempre tem alguma coisa que a gente quer mudar, alguma coisa que não tá bom, alguma coisa que gera aquele desconforto. Patrícia, o que é esse desconforto? É um desalinhamento. Sabe aquele momento que você fica meio down? Você fica assim, gente, mas será que a vida é isso? Todo mundo passa por isso. Só que às vezes a gente não está consciente para isso. Então o primeiro passo é o para. Vivencia esse desconforto. Tem uma parte da inteligência espiritual que acontece mesmo dentro do nosso cérebro que se chama ponto Deus. Dentro do nosso cérebro tem uma área que se chama ponto Deus. Esse ponto Deus é a sua conexão com o silêncio. A inteligência espiritual é a gente se conectar com o nosso próprio vazio, que todo mundo tem. Observe seus pensamentos, perceba seus desconfortos. E quando você perceber isso, fique atento, porque onde há dor, há também sabor. Onde há dor, há também sabor. Então toda dor, na verdade, ela pode ser um sinal, porque eu não gosto. Por que eu digo pode, gente? Porque eu não gosto muito desse negócio tudo, todo mundo, pra sempre. Não é assim, cada um é de um jeito. Bom dia, Cida. Cada um é de um jeito. Então, essa dor pode ser um sinal do que você precisa olhar um pouco mais. Então, primeiro, pare e observa. Lembra? São 3 P's. O segundo é perceba. O que é perceba? Perceber a mim mesmo, Patrícia? Você pode não é fácil a gente perceber nossos pensamentos. É um exercício muito longo. Por quê? Pensa, gente. Hoje eu tenho 49 anos. Eu comecei bem mais profundamente com essa questão de autoconhecimento. Eu tinha 45.
Não, menos. Eu devia ter uns 40. Então tem 9 anos que eu tô mergulhada nisso. Ah lá, o pare conexão com silêncio. Então, eu tenho uns 10 anos mais ou menos que eu realmente estou mergulhada nisso. Mas, desligou o ring light aqui. Mas, na verdade, eu funcionei 40 anos no automático, né? Minimamente. Eu estou fazendo matemática porque nada é preciso quando é autoconhecimento. Mas é assim, até que a gente comece a olhar para dentro, a gente funcionou muito mais tempo no automático do que nessa vida intencional. Então é natural que isso não seja fácil. Mas tem uma dica aqui. Observe o que você faz ou o que você não faz. Porque toda ação ou não ação mostra para você o que está dentro de você. Porque a gente só faz o que está dentro. A gente só faz o que está dentro. E, finalmente, o terceiro é permita-se. Permita-se sentir. E se tiver muito desconfortável, busca ajuda. Como assim buscar ajuda? Busca ajuda. Profissionais existem para isso. Líderes existem para isso. Mas escolha com cuidado quem você vai nomear, porque é a gente que nomeia quem conduz a gente nessa jornada. É preciso ter empatia, é preciso ter realmente assim, você deixar a pessoa te conduzir. Então, o primeiro é pare. A Helena tá ajudando aqui, ó. Pare, uma conexão com o seu silêncio. Depois perceba, mergulha dentro de você, observa o seu comportamento, porque o seu comportamento diz muito do que está dentro. E finalmente, o terceiro é permita-se. Permita-se sentir, porque sim, você não é lírio do campo. Sim, você tem pensamentos ruins, às vezes você tem inveja, você tem tudo que o mundo diz que é ruim, mas que está dentro de você. E só que está dentro de você, tá tudo bem. Né? A gente tem isso. O nosso desafio é entender isso para que a gente possa se autogovernar. A Bíblia fala o tempo todo de autodomínio. É o tempo todo a gente lidando com esse mundo dual, o bem e o mal, e fazer as nossas escolhas. Então, para que a gente possa começar, fica aí os 3 P's. Pare, vou até printar aqui, Helena, obrigada. Para colocar nos nossos stories. Acho que eu não consegui. Consegui. Pare, que é uma conexão com o silêncio. Perceba que é você mergulhar em você, observando o seu comportamento. E final, permita-se ser conduzido. Sinta, gente, a gente precisa sentir. A gente tem que parar de fugir do tédio, parar de fugir da dor. Nós temos aí, mais específico, as nossas últimas gerações, elas não têm contato com a dor, com a frustração, com o desconforto, que a Eliane bem lembrou lá atrás, que é o que realmente faz a gente crescer. E eu vou indicar um livro para vocês, é um livro de literatura infantil. Vou indicar todos os dias, então se você não anotar hoje, você ainda pode anotar amanhã. É um livro de literatura infantil que fala A Rosa do Lado de Lá. Eu vou postar a foto dele depois nos stories, mas eu vou falar dele toda semana. É um livro pequenininho, simples, mas ele é só de imagem, tá? Ele é só de imagem. E ele é A Rosa do Lado de Lá. É um hipopótamo que sonha atravessar a ilha para conquistar a rosa do lado de lá. Basicamente é isso. Bem-vinda, Ed, tá? Basicamente é isso. E eu espero você amanhã. A frase que eu quero fechar a nossa live de hoje é que o caminho será sempre para dentro. Quando a gente quer melhorar o que está fora, o primeiro passo tem que ser para dentro, porque a gente não muda nada. É duro isso, gente. Mas a gente não muda nada e não muda ninguém. A gente só muda a gente. E a forma que eu entendo como eu me governo, eu consigo mudar o que está fora. Estourei meus 30 minutos, mas eu estava com saudade de fazer live. Sigo na fé de que eu vou conseguir fazer dentro dos 30. Tenho certeza disso, tá? Ó, a live vai ficar disponível por 24 horas para você no meu IGTV. Depois eu vou tirar e vou colocá-la em outro espaço. Tá? Que aí vocês depois vão acompanhar lá em outro lugar. E quem está no meu grupo do WhatsApp, na sexta-feira, vai receber um e-book com o resumo das nossas lives da semana. Beijo grande. Amanhã eu espero você aqui às 6h31 para o nosso segundo encontro marcado com a atitude. Beijo, pessoal. Bom dia para vocês. Uma excelente segunda-feira.